É a aula sobre testes de hipóteses. Então, para poder explicar um teste de hipótese, eu preparei aqui uma historinha que é baseado num livro muito famoso de estatística, que é Estatística Ilustrada, que vocês verão a seguir. Primeiro, verificamos que um cientista sempre está em busca de respostas. Portanto, ele conversa, ele dialoga com a natureza em busca de respostas, coletando dados e procurando respostas ao seu problema de pesquisa. Essa conversa sempre se dá por meio de hipóteses. Pode ser isso, pode ser aquilo. Será que é isto? Será que é aquilo? Então ele obriga a natureza a lhe dar resposta por meio de experiências, de experimentos. Então o que é uma hipótese? Hipótese é uma conjectura, uma resposta provisória, que de acordo com certos critérios pode ser rejeitada ou não rejeitada. É importante se frisar bem isso. Eu posso rejeitar uma hipótese ou posso não rejeitá-la. Agora, eu não posso aceitar uma hipótese. Eu posso simplesmente rejeitá-la ou não rejeitá-la. Experimento é uma situação criada ou construída pelo cientista com o objetivo de testar uma hipótese, a fim de que ela seja rejeitada ou não rejeitada. Então, para explicar melhor para vocês o teste de hipótese, eu vou me basear numa historinha que é apresentada pelo Sérgio Francisco Costa em seu livro Introdução Ilustrada à Estatística. A historinha é a seguinte. Um pesquisador quer saber se determinado pó é pó de pedra ou açúcar. Uma forma de descobrir era provando. Pegando esse pó, colocando no dedo, passando na língua, você iria rapidamente descobrir se ele é açúcar ou se ele é pó de pedra. Mas o pesquisador decidiu fazer um experimento, uma experiência diferente. Ele decidiu usar um método diferente que não o paladar para poder fazer a diferenciação, se é pó de pedra ou se é açúcar. Então as respostas provisórias é H0 seria hipótese inicial, pó de pedra. H1, a hipótese 1, é açúcar. Só que em vez do paladar, o planejamento da pesquisa prevê dissolver em água parte do pó. Logo, o pesquisador vai trabalhar com algo chamado amostra destrutiva. Ele não pode pegar todo o pó e diluir em água, senão ele vai destruir a amostra inteira, né? Ou seja, a população de estudo inteira. Ele quer estudar todo o pó que ele tem à sua disposição. Ele vai pegar apenas uma amostra e vai destruir essa amostra, pois ele vai diluir em água e ele vai deixar de ser pó. As empresas, de um modo geral, quando elas fazem alguns testes, elas utilizam amostras, principalmente quando os testes são destrutivos. Imagine, por exemplo, uma indústria que produz fósforos, né, e quer controlar o seu processo de produção. Ela testa alguns fósforos para ver se eles acendem, se eles falham, né, mas ela não pode testar toda a produção, senão ela não teria fósforos para vender. Então, se faz todo o procedimento através de amostras destrutivas. Pega-se apenas uma parte da produção e se destrói essa parte da produção para se chegar ao teste. A mesma coisa acontece na indústria automobilística quando faz testes de segurança de veículos, né? Eles fazem o chamado crash test, eles levam os carros em alta velocidade e destroem esses carros contra uma parede, botam bonecos dentro desses carros, né? Não iriam fazer isso com todos os automóveis produzidos, eles fazem apenas com uma amostra de veículos para estudar as questões de segurança. Então, também são amostras destrutivas. Então, prosseguindo aqui o nosso experimento. Fase 1 da pesquisa. Vamos diluir o pó em água. É uma amostra do pó em água. Então, dissolvemos o pó na água e chegamos à conclusão que o pó realmente se dissolveu. Então, se ele se dissolveu, poderá ser açúcar, mas eu descarto a possibilidade de ser pedra. Se o pó não dissolver, poderá ser pedra, mas não açúcar. Como o pó dissolveu, eu vou rejeitar a hipótese do pó de pedra, mas não posso rejeitar a hipótese de ser açúcar. Prosseguindo, vamos entrar numa fase 2 da pesquisa agora. Vamos deixar a mistura secar ao ar livre. Nós misturamos lá o pó, que a gente tem dúvida do que é, colocamos, diluímos na água e deixamos secar ao ar livre. Se for açúcar, esse produto irá atrair moscas. Supondo que a mistura, depois de secar, atraiu moscas. Decisão 2 que a gente tira. Não rejeitar a hipótese de ser açúcar. Por quê? Porque se for açúcar, pode atrair moscas. Mas pode ser que moscas também gostem de sal. Pode ser que não seja açúcar, esse pó seja sal. Então, como eu não tenho certeza exatamente do que é essa mistura, eu apenas fiz um teste onde me impossibilitou de rejeitar a hipótese de ser açúcar. Mas eu não consigo comprovar que é açúcar.
Então, os testes de hipótese funcionam assim, funcionam trabalhando com certeza e com probabilidade. Então, o que é certeza? Certeza é que a pedra não dissolve em água, então eu já sei que esse pó não é pó de pedra. Probabilidade. Moscas gostam de açúcar, então é provável que esse pó seja açúcar, mas eu não posso afirmar com certeza que ele é açúcar. Então, os testes de hipótese eles estão presentes em praticamente todos os experimentos, né, que um pesquisador deseja fazer para responder ou tirar uma dúvida, né? Um processo de tomada de decisões em ambiente empresarial também funciona dessa forma. Veja essa charge aqui, por exemplo, a escova de dente falando para o papel higiênico. A escova de dente fala: algumas vezes eu sinto que eu tenho o pior trabalho, o pior emprego do mundo. Aí o papel higiênico fala: ah, tá, concorda, certo, tá certo. Então, aqui a escova de dente levantou uma hipótese. O papel higiênico não está concordando com essa hipótese, por razões óbvias, né? Outra dúvida que eu posso resolver através de um teste de hipóteses. Será que a população está ficando obesa? Então vemos aqui um dado de 1990 e um dado de 2008. Veja que os dois sujeitos ali, eles aparecem com pesos bastante diferentes, né? O sujeito ali da charge, ele ganhou peso. Consequentemente, a televisão emagreceu, né? É apenas uma charge. Mas será que isso realmente está acontecendo com a população? As pessoas estão realmente engordando ou não? Então eu tenho uma dúvida. Para tirar essa dúvida, eu tenho que trabalhar com um teste de hipótese. Hipótese de a população não engordar e a outra hipótese seria que a população está engordando, né? Uma hipótese nega o que você está estudando. A outra hipótese afirma o que você está estudando. Então a estatística inferencial, que nós começamos a ver já há 2 aulas, na aula de intervalo de confiança, nós trabalhamos com estatística inferencial. Na aula de distribuição normal, nós trabalhamos com estatística inferencial. E na aula de hoje, de testes de hipótese, nós continuamos a trabalhar com estatística inferencial. Nós devemos lembrar que a gente sempre trabalha com um subconjunto da população, que é uma amostra, para tirar informações dessa amostra e transpô-las para a população em geral. Então, inferência estatística é o processo pelo qual estatísticos tiram conclusões acerca da população usando informações de uma amostra. Para que isso seja possível, existem 2 tipos básicos de testes: os testes paramétricos e os testes não paramétricos. Um teste é considerado não paramétrico quando a gente trabalha com variáveis que não são numéricas. Por exemplo, sexo, masculino e feminino, não são variáveis numéricas, então não consigo trabalhar com testes paramétricos. Já os testes paramétricos são utilizados quando eu trabalho com variáveis numéricas, peso, altura, né? Variáveis que podem ser quantificadas. Mas, desde que essas variáveis tenham também uma distribuição normal, elas sejam possíveis de serem colocadas dentro de uma distribuição de probabilidades baseada na curva normal. Caso eu trabalhe com dados numéricos que não apresentem uma distribuição normal, aí eu sou obrigado a pegar esses dados e testá-los através de um teste de hipótese pelos testes não paramétricos. Utilizo os testes para variáveis não numéricas. Então vamos ver alguns exemplos de testes não paramétricos. Então um teste bastante conhecido é o teste chamado Q-quadrado. Teste Q-quadrado. O teste Q-quadrado, ele na verdade é um teste de frequência. Se, por exemplo, eu faço uma determinada pergunta para um conjunto de pessoas, você é a favor ou contra o aborto? As respostas podem ser a favor e contra. Alguns podem não ter opinião formada. O que o teste de frequência pode me dizer? Pode me dizer que se eu pego uma amostra de pessoas, por exemplo, da população, e eu achar que na minha amostra 49% é a favor e 51% é contra, eu não posso transpor esse dado exatamente para a minha população. Eu tenho que utilizar um teste de hipótese para verificar se a diferença das frequências ela é significante ou não. Talvez a diferença seja muito pequena, de 49% para 51%, para eu conseguir achar essas diferenças. Se eu pego uma segunda amostra e encontro um valor diferenciado, por exemplo, 45% é contra e 55% é a favor do aborto, eu posso já ter uma margem maior para trabalhar. Mas o teste de hipótese é que vai me dizer se realmente esses valores de 55% e 45% são realmente frequências significativamente diferentes. É por essa razão que existe o teste de associação, também chamado teste de frequência. Então ele mede uma característica da amostra. Eu estou medindo uma informação, tirando uma dúvida. Existe também o teste Q-quadrado,
para independência, ou também conhecido como nome de teste de associação. Quando eu quero pegar dois fenômenos e estudá-los, para ver se eles estão associados ou não. Isso aqui é muito claro na área da saúde. Tá? Por exemplo, quando dois médicos britânicos, um chamado Doll e outro chamado Hill, em 1960, eles tinham uma dúvida. Eles não sabiam se o fumar fazia mal para a saúde. Eles tinham essa dúvida. Hoje, se eu perguntar para qualquer pessoa, fumar faz mal à saúde, todas as pessoas dizem categoricamente que sim. Afirmam até que tem certeza disso. Na verdade, a gente não tem certeza. Na verdade, a gente tem um nível de confiança bastante elevado que beira os 95%, que é o intervalo estatístico aceitável. É evidente que se eu tenho uma informação, uma probabilidade de que fumar faz mal para a saúde, que gira em torno de 95%, eu vou acreditar nessa probabilidade e não no oposto dessa probabilidade, porque ela tem muito mais possibilidade de ser a verdade científica. O que Doll e Hill fizeram? Eles tinham uma dúvida. Em 1960 não se sabia se fumar fazia não sabia se fazia mal para a saúde, né? Então eles pegaram e montaram uma matriz e eles dividiram essa matriz em quadrantes. Eles colocaram e separaram as pessoas que fumam das pessoas que não fumam. E de um lado colocaram nas colunas os doentes e os sadios. E começaram a entrevistar as pessoas. O primeiro exame clínico foi feito num indivíduo que fumava e estava doente. O segundo sujeito da pesquisa estava sadio e não fumava. Depois apareceu um que era sadio e fumava. Porque existe isso na área da saúde, não é uma ciência exata. Tem pessoas que fumam e são sadias. Como também tem pessoas doentes que não fumam. Depois apareceu um outro que fumava e estava doente, mais um sadio que não fumava. E aí foi se preenchendo a pesquisa, foi se fazendo uma contagem das pessoas, né? E no final da pesquisa, claro que foi uma amostra bem maior do que essa que eu estou elaborando aqui, se verificou que existia uma tendência de uma concentração de pessoas nesse primeiro quadrante aqui, onde tinham fumantes doentes, e nesse outro quadrante, onde tinham sadios não fumantes. Logo, Doll e Hill aplicaram o teste estatístico do Q² para verificar se essas diferenças, se essas frequências eram significantes ou não. E eles chegaram à conclusão que sim. Logo, a partir desses estudos de Doll e Hill, se chegou à conclusão, que é adotada como verdade científica, né, que fumar faz mal à saúde. Mas o intervalo de confiança dessas informações gira em torno de 95%. Outros testes não paramétricos. Teste da mediana. A gente analisa grupos que se originam de populações com medianas diferentes. Então, quando eu trabalho com dados ordinais, eu posso calcular a mediana de um grupo e a mediana do outro grupo. Se essas medianas são diferentes, é interessante que eu aplique um teste de hipótese para verificar se elas são diferentes por uma diferença meramente pontual obtida pelo acaso, ou se realmente na população que lhes deram origem, essas amostras mostram que essas diferenças são significantes. Já os testes paramétricos são aqueles onde eu uso valores numéricos, né, com dados com variáveis numéricas. Então, o mais fácil deles é o chamado teste T. Ele analisa grupo com populações com médias diferentes. Então, quando eu pego a média de um grupo e comparo com a média de outro grupo, por exemplo, numa sala eu tenho um grupo de alunos que foi aplicada uma prova de estatística e tiveram média 6. Na outra turma, um outro grupo de alunos fez no mesmo momento a mesma prova de estatística e obteve média 6,5. Será que a segunda turma tem alunos com melhor desempenho do que a primeira turma, só porque a média foi maior? Ou será que essas médias, essa diferença se deu pelo acaso? Ou será que realmente o nível de aprendizagem na segunda turma é maior ou melhor? Para verificar se essas diferenças são significantes ou se é meramente por uma questão de acaso, a gente aplica o teste T. A gente compara as médias por um teste, pela teoria dos testes de hipóteses e verifica se a diferença é apenas casual ou se realmente ela é significativa. Outro teste bastante empregado é o teste de correlação. Agora a gente pega duas variáveis para ver se o comportamento de uma variável numérica afeta o comportamento de outra variável numérica. Então, duas variáveis quantitativas são colocadas dentro de um plano cartesiano, dentro de um diagrama de dispersão, para verificar se o comportamento de uma afeta o comportamento de outra.
Para exemplificar e explicar isso melhor, fica mais fácil usando o exemplo do peso e da altura. Então vamos imaginar que nesse eixo aqui, ó, o eixo X, o eixo das abscissas, eu coloquei as alturas das pessoas em metros. E no eixo Y, o eixo eu coloco os pesos em quilogramas. Cada um desses pontinhos é um indivíduo. Então, por exemplo, aqui eu tenho um sinalzinho que é um indivíduo com 50 quilos e 1,50 m de altura. Esse outro sujeito aqui é uma pessoa que tem 79 quilos e 1,90 m. Então eu tenho pessoas que se concentram aqui, ó, que são pessoas mais altas, com maior peso, e outras pessoas que se concentram aqui embaixo. São pessoas mais baixas e com menor peso. Então, o que o teste de correlação me diz? Ele me diz se uma variável afeta ou não o comportamento da outra. No exemplo peso e altura, fica evidente que quanto maior a altura, maior a massa corporal, logo maior será o peso. Então é possível que no teste de correlação eu indique que existe uma correlação linear positiva entre essas duas variáveis. Nesse quadro eu apresento uma série de testes de hipóteses que não fazem parte assim, do objetivo da aula de vocês, mas só para efeito de conhecimento, porque mais tarde vocês podem estar lendo um artigo científico, e nos artigos científicos os autores falam: tal amostra foi testada, uma se mostrou mais significante do que outra, e foi aplicado um determinado teste. Então nós temos uma série de testes, testes paramétricos, testes não paramétricos. Existem testes quando a gente trabalha com 2 amostras, testes quando se trabalham com mais de 2 amostras. Então, tanto no lado dos paramétricos quanto dos não paramétricos, tem uma infinidade de testes que podem ser aplicados. Não é o objetivo do curso de vocês esmiuçar cada um desses testes. Basta que vocês tenham uma noção de que existem testes aplicáveis em cada uma das possibilidades que você tem de estudos amostrais. Para definir o que é uma hipótese, a gente sempre trabalha com uma hipótese chamada H0, que é considerada hipótese nula, e uma outra hipótese chamada alternativa, H1. A hipótese nula nega o que você quer estudar. A hipótese alternativa confirma o que você quer estudar. Então, pela teoria das probabilidades, procura-se sempre rejeitar a hipótese nula. O objetivo do teste de hipótese é esse, é tentar rejeitar a hipótese nula. Para isso se utiliza uma medida chamada p-valor, que é o resultado do teste estatístico. Todo teste estatístico resulta num valor p. Quando vocês forem ler um artigo científico, sempre vai aparecer lá uma frase, e depois da frase aparece entre parênteses, p menor do que 0,05. O que significa esse valor p? Significa a probabilidade de você rejeitar a hipótese nula. Então, todas as vezes que o p for menor do que 0,05, você rejeita a hipótese nula, já que p é a probabilidade inerente à hipótese nula. Se ela for menor do que 5%, menor do que 0,05, você a rejeita. Se ela for maior do que 0,05, você não pode afirmar que ela é verdadeira, mas você não pode rejeitá-la. Então, por exemplo, podemos formar a hipótese de que a produtividade é diferente de 2,5 peças por hora. Então, eu tenho uma hipótese nula que diz que a produtividade não é diferente. Aqui aparece o sinal de igual, porque a hipótese nula, geralmente, nos livros de estatística, é representada com o símbolo de igual. Mas, a verdade, seria o símbolo. Ela não é diferente. E a hipótese de estudo, a hipótese 1, diz que a média das peças produzidas é diferente de 2,5 peças por hora. Esse teste é chamado bicaudal. Por quê? Porque se ele é diferente de 2,5, pode ser maior do que 2,5 ou menor do que 2,5. Basta que seja maior ou menor que ele é diferente. Então, o teste bicaudal. Já se o teste fosse formulado de um outro jeito, fosse formulado, por exemplo, se a pergunta da hipótese é se ele é maior do que 2,5 peças por hora, eu teria a hipótese nula dizendo a média seria igual a 2,5 peças por hora. E a hipótese de estudo seria que a média é maior do que 2,5 peças por hora. Aí o teste seria unicaudal. Eu vou apenas olhar se o resultado do meu teste for maior do que 2,5. Se for 2,4, 2,3 é menor. Então, não rejeita a hipótese nula. A gente pode fazer esse teste de hipóteses em várias ferramentas estatísticas. O Excel é uma delas. Aqui eu botei só para ilustrar, botei um exemplo onde a gente coloca os dados das duas amostras lado a lado
E tem uma ferramenta do Excel onde você pode gerar o teste e apresentar o resultado do valor de P, para poder tirar as conclusões. Um software estatístico também muito empregado para análise estatística é o SPSS. Aqui eu mostro as telas do SPSS, você vai clicando, né, para poder fazer o teste T, até chegar na tela de resultado. Aqui é um teste simples que eu rodei para verificar se as vendas de carros sedã ou carros hatch tinha diferença no volume de vendas. Então eu peguei uma amostra bastante considerável de veículos vendidos e verifiquei que as médias mensais de veículos sedãs eram em torno de 3.300 unidades, enquanto de veículos hatch era em torno de 3.067 unidades. Vendia mais sedãs do que hatch. Só que será que essas diferenças são significantes ou é apenas uma diferença casual, uma medida pontual? Então o teste T vai verificar se essas diferenças são realmente significantes ou não. Então o P, o resultado final do teste, deu 0,045. Como o valor deu menor do que 0,05, as médias podem ser consideradas diferentes. Posso concluir que realmente os carros do tipo hatch vendem menos do que os carros modelo sedã. E esse p-valor, para concluir a aula de hoje, então ele é sempre o resultado do teste estatístico. Ele é a probabilidade da hipótese nula. É chamado também de erro tipo 1. Ela não pode ser provada, mas pode ser reprovada, ela pode ser rejeitada. Quando o p é menor que 0,05, rejeita essa hipótese, a hipótese nula. Como conclusão para a aula de hoje, eu deixo como sugestão a visualização desse vídeo do YouTube, que ele é bastante elucidativo sobre experimento, tese e método científico. Bons estudos a todos e até mais.